Pikachu, boa tarde. Eduardo Trovão do Futebolês. Em homenagem aqui a Miguel Júnior, vou falar de números. Você entrou para o top 10 dos maiores goleadores da história do Fortaleza, segundo a produção do Futebolês. Você tem 61 gols e só um marcado antes do Vojvoda chegar. Você é um cara que personifica essa era Vojvoda no Fortaleza. Você estava em 2021 já com aquele ano brilhante do clube e seu. Queria que você falasse disso tudo, dessa sua trajetória no Fortaleza, que coincide exatamente com essa fase muito vitoriosa do clube e com a era Vojvoda. Boa tarde. Eu recebi essa informação agora há pouco da Thaís, né, de entrar no top 10 da história do clube. Eu acho que isso representa muito, assim, para mim, né, de estar marcado. Eu acho que todo jogador pensa dessa maneira, né, de fazer história com a camisa do clube. E chegar ao top 10 é algo fantástico. Feliz por essa trajetória que eu venho construindo aí desde 2021 e, coincidentemente, praticamente com todos esses gols aí com o nosso treinador, né? Então, feliz de poder estar participando dessa história vitoriosa, recente do clube, e espero poder acrescentar ainda mais com gols e conquistas junto com esse clube. Boa tarde, Pikachu. Boa tarde a todos. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel. Gostaria de saber de você se você tem notícia boa para dar para a torcida do Fortaleza, se é a sua renovação de contrato até o próximo ano, e o que é que você pode dizer também desses próximos 2 objetivos do Fortaleza contra o Bahia e contra o Ceará. Olha, primeiro, o objetivo é vencer os jogos, né? A gente sabe que a gente passou por um primeiro semestre muito ruim, muito abaixo do esperado, da expectativa. Teve esses 12 dias de descanso que eu acho que veio na hora certa para nós jogadores descansar, principalmente, porque a gente vinha também numa maratona de jogos de 3 em 3 dias. E para o treinador trabalhar ainda mais com as peças que tem, com as peças que estão chegando ou que vão chegar. Então a gente vai encarar primeiro o Bahia, que é um adversário extremamente qualificado, que fez a melhor campanha da Copa do Nordeste. E a gente vai entrar para vencer e depois sim pensar no clássico, né? Lógico que o objetivo do clube é sempre o brasileiro é que sustenta tudo que vem pela frente, mas a gente vai de jogo a jogo e nos preparar primeiro no Bahia, né? E a outra pergunta? Sobre a renovação, meu contrato termina no fim do ano, mas como todos já sabem, né, tem uma cláusula de número de jogos, então não sei, ainda tem mais de 30 jogos pela frente aí, não sei o que pode acontecer. O importante é eu estar focado nesse restante de temporada, né, e fazer o melhor para a gente sair primeiro dessa situação que a gente nos encontra no Brasileiro e depois sim, pensar no futuro. Boa tarde, Pikachu, Marta Negreiros, do Globo Esporte. Entrando um pouquinho no que o Trovão trouxe, né, de você ser essa peça muito importante dentro do time do Fortaleza há muito tempo, da era Vojvoda, com a saída do Tite, agora só você e o Tinga, né, permanecem na equipe que estavam desde o início. Você pode ser considerado uma peça, então, importante para fazer essa retomada, que você acabou de falar que é necessária para sair dessa situação no Brasileiro, para conseguir avançar na Libertadores, enfim, para dar essa virada que o Fortaleza precisa dentro da temporada de 2025. Claro que o coletivo é o principal, mas é importante ter peças e lideranças e nomes como o seu para poder liderar esse movimento. Você acha, como que você enxerga isso, se você realmente se coloca nessa posição de ser, eu tenho uma responsabilidade aqui dentro? Para ser sincero, eu acredito que sim. Eu tenho essa responsabilidade, até porque eu sou um dos capitães do time, né? Então, a gente tem que assumir ela. Tem alguns jogadores aqui que chegaram em 22, que pegaram o time também num momento ainda mais complicado do que nos se encontra hoje e ajudou, né? Caso do Brits, caso do Sacha, Zé Wellison ainda está no grupo, né? Moisés. Então, são jogadores que passaram por isso. Eu passei praticamente apenas um turno antes de eu ir embora. Mas eu vi aquele momento e sabia que a gente poderia sair daquela situação mesmo estando na lanterna do campeonato. Então, a gente tem que pegar nas coisas boas, mesmo estando num momento ruim, a gente tem que se apegar nas coisas boas para mudar esse cenário. Então, os jogadores que chegaram esse ano, que chegaram ano passado, a gente tem orienta bastante para não
não desacreditar, né? Acreditar no nosso trabalho, acreditar no que o nosso treinador passa para a gente vencer os jogos e sair dessa situação, né? É uma situação desconfortável, mas ainda não é desesperadora, né? A gente está a uma vitória de sair da zona de rebaixamento. Lógico que incomoda muito pelo investimento, por tudo que foi feito nesse ano de 2025. Não merecemos estar na situação que estamos, mas estamos, né? Então, a gente tem que sair dela o mais rápido possível, encarar a realidade no que a gente se encontra hoje e trabalhar para vencer os jogos e sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento. Pikachu, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Falando um pouquinho de amizades que você tem aqui dentro do elenco, chamou muita atenção a forma que você se emocionou com a saída do Tite daqui. Você é muito emocionado, se despedindo dele. São 5 temporadas aqui, ainda com aquela passagem pelo Japão. Você, de lá para cá, fez muitos amigos, com toda certeza. Hoje tem o Tinga que está desde o começo com você. Mas como é para você viver, querendo ou não, esse momento de idas e vindas com amigos que você faz aqui dentro do clube, como o Tite? E quem são os teus melhores amigos aqui no clube hoje? E se tem que manter um contato com os que já saíram também? Cara, é difícil porque no futebol tem muita idas e vindas, né? E é difícil você se apegar assim num companheiro, né? Eu cheguei a concentrar com o Tite, né? Depois que o Boeck parou de jogar, né? Eu concentrei, eu acho que 1 ano e meio com o Tite, né? Então, eu cheguei, eu acho que 1 mês na frente dele aqui, né? Em 2021. Então, já conhecia o profissional, a pessoa, né? O pai de família. Então, me emocionei ali porque foi tudo tão rápido, né? A gente treinou num dia e quando eu cheguei em casa, começou a sair a notícia que Tite estava sendo negociado e no outro dia já estava se despedindo. Então, futebol muda assim de um dia para o outro, né? Então, me emocionei porque ele estava com os filhos deles aqui, com a esposa, com os pais. E as palavras dele, né? Um cara que sempre foi profissional, então a gente leva algumas amizades no futebol. A gente sabe que é complicado porque muitos jogadores vêm e é difícil você ter laço de amizade com 30 jogadores, né? Então ali você fica com o mais próximo, com os mais antigos, como a gente fala, né? Jogadores que têm mais tempo de casa, a gente tem uma proximidade, uma amizade maior. Então foi o que eu senti naquele momento ali, né? E continuo torcendo por ele, como por outros jogadores, né? Até jogadores que já saiu, a gente se mantém alguns contatos, né? O pessoal comenta em foto, manda mensagem de aniversário. Então, o futebol tem um seu lado positivo também em termos de amizade. Não, tem, mas, por exemplo, a galera tá na sua rotina, né, em outros clubes, então é difícil você também estar toda semana, toda hora mandando mensagem. Lógico que, às vezes, você lembra de alguma coisa, lembra de algum episódio e você acaba lembrando dos amigos também. Boa tarde, Pikachu. Anderson Azevedo, do Futebolês. Quero saber de você qual foi a importância dessa pausa, nessa oxigenação, durante essa pressão que vocês vêm passando devido aos maus resultados, essa situação na tabela de classificação. Como é que o Pikachu voltou? O que é que você sentiu do grupo e também do Vojvoda nesse retorno após esses 12 dias de descanso? Acho a disposição de querer mudar esse cenário o mais rápido possível. Como eu falei, estamos numa situação incômoda, mas queremos sair dela o mais rápido possível. Nada com um trabalho para a gente mudar esse cenário. Então, já na nossa reapresentação aqui, a conversa foi essa, de aceitar o momento que estamos hoje, mas não querer estar nesse momento, porque é complicado, é difícil, você acaba perdendo confiança quando você perde jogos, e isso acaba afetando no nosso rendimento. Então, nada melhor que você trabalhar para voltar a confiança de cada jogador, de voltar a vencer principalmente, porque confiança se vem com vitória. Então, é isso que a gente vem buscando. E como eu falei também anteriormente, acreditar no nosso trabalho, acreditar no que o treinador vai passar para a gente nesse período aí de preparação, nesse momento que a gente tem aí até o próximo jogo contra o Bahia. Mas a gente já deixou claro que o nosso foco é sempre o Campeonato Brasileiro. Não abrir mão da Copa do Nordeste, mas como estamos numa situação muito complicada no Brasileiro, óbvio que o nosso foco é sair dessa situação o mais rápido possível.
Sim, o descanso é muito importante porque a gente vinha numa maratona de jogos, né, desgastante, resultados também que você acaba tendo frustrações, principalmente jogando em casa, as cobranças que vêm com as derrotas. Então, esses 12 dias aí foi para descansar, não só o corpo, mas como a mente, né, que é fundamental para o nosso rendimento dentro de campo. Oi, Pikachu, boa tarde. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Você, uma das lideranças do grupo, e no jogo contra o Santos foi muito decisivo. Foram 2 pênaltis, 2 convertidos em gols, e deu aquele ar de esperança para o torcedor que estava ali enxergar essa retomada no Fortaleza. Diante disso, e diante de tudo também que você falou, de estar no top 10 do Tricolor de Aço, ser uma peça de importância de Vojvoda, como é que essa sua postura pode servir para ajudar dentro do grupo, para ser esse momento de ver revirada e Fortaleza se reenxergar como já foi anteriormente? Cara, eu vejo como posso dizer, que a gente tem que tirar a vaidade de lado, né? Ainda mais no momento que a gente se encontra. Independente de quem está jogando, independente de quem faça o gol, a gente tem que vencer os jogos para sair dessa situação. Como você falou, eu entrei no segundo tempo, um jogo 2-0 para o adversário. É difícil porque já tinha uma pressão externa, né? E a interna também é muito maior, eu acredito, porque todo mundo queria vencer o jogo, todo mundo sabia do confronto que era, um confronto direto ali na zona de rebaixamento, e a gente estava muito otimista assim, de que a gente poderia vencer o jogo contra o Santos, né? E aconteceu que a gente até chegou ao empate, né? E quando a fase é ruim... As coisas acontecem que a gente não tenta explicar, mas não consegue, né? A bola, o cara chuta no último lance, bate na trave, na costa do João. E, infelizmente, a bola entra e a gente acaba perdendo mais um jogo em casa, onde a gente chega no vestiário e fica aquela frustração, né? De que poderia ter virado o jogo pelo que a gente fez, assim, principalmente depois do empate, né? Teve, acho que 2 oportunidades, uma com o Breno, outra com o Lucero, né? Então, ali a gente viu dentro de campo que poderia vencer. E aconteceu que, no último lance, a gente acabou tomando o 3º gol e a derrota veio. E a gente lamenta muito porque não é o que nossa equipe merece, não é o que queremos. Mas temos que colocar a cabeça no lugar e trabalhar para mudar esse cenário o mais rápido possível. Olha, não só eu acho que o principal peça é o nosso treinador, é um cara que sempre nos cobra, sempre nos orienta. Tem jogadores que são líderes por natureza, no caso de Davi Luiz, caso de Davis, que são jogadores experientes, que já conquistaram títulos expressivos e importantes na carreira, né? Então tem vários jogadores ali que às vezes não parecem ser líderes, mas são. O caso do João também, que é um cara de uma liderança, de uma palavra muito forte dentro do elenco. Então, tudo que esses jogadores falam, eu acho que todos nós absorvemos de uma forma positiva para tentar melhorar. Para tentar melhorar em todos os cenários, tanto tático, técnico, físico. Porque o treinador coloca nós no campo, né? Mas quem decide alguns movimentos dentro de campo somos nós, jogadores. Então, a gente também tem que assumir algumas responsabilidades para mudar um cenário de uma partida, mudar um resultado de um jogo. Então, é isso que a gente também tem que evoluir e procurar melhorar cada dia para essas coisas virem do nosso lado. Ok, Pikachu, Mário Kempis, blog do Kempis, Rádio Sol FM, Canal Gold, TVC Esporte Clube. Vamos lá. Pikachu, é o seguinte... Pikachu, é o seguinte, você falou aí da maratona de jogos, do calendário. Eu queria que você pudesse me dizer qual seria o ideal para o jogador? Quantos jogos por mês, quantos jogos por semana? Qual o intervalo que um jogador precisa para ele fazer uma partida 100% tal? Seriam precisos 2 jogos por semana? 3? 1 apenas? 1 por mês? O que seria o ideal para vocês? E aí, minha dúvida, e quantos vocês podem fazer em sequência? Por exemplo, a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro, você vai jogar agora quarta e domingo. Uhum. O jogador, ele consegue jogar quarta e domingo, 4 jogos seguidos em 15 dias? Isso é possível? Eu queria que você pudesse me explicar sobre a situação de condição física. De você, eu sei que é difícil você falar do Davi Luiz, do Davis, mas o Pikachu. E a outra pergunta, Marcelo Paes
durante esse momento, no mês passado, né, falou que o clube precisava de medidas drásticas para acabar com essa fase ruim. Chegou a dizer que o time vai lutar para não cair, a realidade do Fortaleza é lutar para não cair. O Papelinho, quando chegou aqui, falou em laranjas podres. Qual é o seu diagnóstico? O que aconteceu com o Fortaleza nesse primeiro semestre para ele não ter conseguido os objetivos que até então eram, pelo menos, os objetivos que se imaginava no início da temporada? Olha, acho que primeiro que não encaixou o estilo de jogo, né? Acho que a nossa característica de estilo de jogo é um time muito agressivo sem a bola, né? Eu acho que a gente perdeu isso em alguns momentos e é isso que a gente tenta resgatar nos treinamentos, nos jogos, até nas orientações, principalmente quando a gente joga dentro de casa. Quando a gente fecha ali no meio de campo, antes do juiz apitar, a gente fala, 10 minutos, corre para frente, tenta abafar os caras, porque a gente sabe que aqui o calor é diferente para eles, né? Nós estamos mais acostumados. Então, essa sempre foi a nossa fala ali, para a gente pressionar o adversário, principalmente 10, 15 minutos, para ver se a gente consegue fazer um gol. Porque quando você consegue sair na frente, dificilmente, principalmente jogando em casa, eu falo, né? Dificilmente a gente desperdiça ponto. Então, a gente deixou isso escapar em algum momento e a gente ainda não conseguiu recuperar. Eu acho que isso que fez com que também os resultados não viessem nesse primeiro semestre. Sair atrás de resultado é muito, muito, muito complicado. Vamos frisar ali o estadual, né? O clássico, os clássicos. A maioria dos clássicos a gente sai atrás do resultado, então é muito difícil. Você tem que fazer um esforço ainda maior. Eu acho que o principal ponto teoricamente, o nosso mau momento é a falta da nossa intensidade. Faltou em alguns momentos, eu acho que a gente precisa resgatar isso. Não só os jogadores que já conhecem a filosofia do nosso treinador, mas principalmente os jogadores que estão chegando, que chegaram os dos anos passados. A gente precisa entender que nosso time é um time intenso. E eu acho que isso que está fazendo falta e o resultado eu acho que também vai por muito conta disso. A segunda a sequência de jogos depende de cada jogador, né? Se você perguntar para mim, Pikachu, você consegue jogar 10 jogos? Eu consigo, eu vou querer jogar os 10 jogos. Mas lógico que fisicamente você vai jogar um jogo bem, outro jogo mal, outro jogo bem, outro jogo mal. Então, para você ter uma média assim de jogos, eu acho que no máximo 4, 5 jogos no mês, eu acho que seria ideal, porque tem um tempo de recuperação. Nós que somos daqui do Nordeste, tem as viagens que também pesa bastante, mesmo com a estrutura de voos fretados. Você viajar 5, 6 horas dentro de um avião é complicado. Eu consigo ficar deitado nas 3 poltronas, né? Tem jogador que não consegue. Então, realmente é difícil, mas é o que nós temos, né? Não pode ser desculpa, porque são todos os times que também fazem essa maratona. Lógico que os times do Nordeste viajam um pouquinho mais, tem um desgaste ainda maior. Mas se você for perguntar para o nosso treinador, ele vai querer jogar de 3 em 3 dias, porque você está em todas as competições, né? Está brigando por todas as competições. E nós, jogadores, não é diferente. Quanto mais jogos, é porque nós estamos muito próximos dos objetivos, principalmente em jogos de mata-mata. E cabe ter um elenco bom, um elenco qualificado para ter esse rodízio, né, de jogadores, para a gente não sofrer tanto com o nosso rendimento dentro de campo. Oi? Rapaz. Boa tarde, Pikachu. Paulo Matheus, do Expresso Tricolor. Pikachu, pegando um pouco de carona na pergunta do Kempis sobre o calendário do Fortaleza, o Papelinho, 2 semanas atrás, deu algumas entrevistas para alguns companheiros das mídias e ele destacou, além da reformulação, da permanência do Vojvoda e tudo mais, um ponto crucial, que é essa retomada do Fortaleza na temporada. Tem o Bahia, jogo importante no dia 9, dá para se classificar para a semifinal, apesar de ser um jogo muito complicado, o Bahia está nas cabeças do Brasileirão, mas o Papelinho citou muito o Clássico Rei como um jogo primordial para a retomada, e quando eu falo retomada, inclui também a retomada do torcedor. O Fortaleza só vai ter jogo em casa depois do Bahia, já que contra Grêmio e Atlético Mineiro, que são jogos fora de casa, devem ser adiados por conta de playoffs da Sul-Americana, se eu não estiver enganado.
tá? Então tem os jogos contra o Ceará, Clássico Rei no domingo, depois o mesmo Bahia no sábado também no Castelão e o Bragantino no dia 26 também no Castelão. Como o elenco enxerga essa sequência de jogos em casa para também reaproximar o torcedor, que foi algo que também se perdeu nesse início de temporada? Não sabia dos jogos aí, né, que pode ser adiado. Realmente não sabia dessa informação que pode ser adiado, né, ainda não foi confirmado, né. Mas jogar em casa sempre foi a nossa força, a nossa fortaleza, né. Ano passado, eu acho que durante todo o ano tivemos 3 derrotas, né, e nenhuma nela pelo brasileiro. Então, como a gente sempre fala dentro do clube que o brasileiro é a principal competição do clube, acho que a gente temos a obrigação de voltar a ser forte dentro de casa. Porque os pontos que a gente já desperdiçou, principalmente dentro de casa, já faz muita diferença nessas 12 rodadas que até hoje a gente disputou, né? Então, são jogos importantes. Lógico que nosso primeiro jogo é contra o Bahia pela Copa do Nordeste, mas óbvio que o nosso foco também é o clássico, porque pode ser sim uma retomada, principalmente jogando no brasileiro, né? Você ganhar o clássico, te dá moral, te dá confiança, e depois você tem mais jogos dentro de casa. Então, a nossa casa precisa ser novamente forte. O adversário tem que vir aqui, tem que, no mundo da bola, né? Tem que sofrer para levar pontos nossos. E precisamos voltar. Foi o que a gente sempre falou no vestiário, a gente precisa voltar a ser agressivo dentro de casa, a gente precisa ser intenso dentro de casa, porque só assim que a gente fica mais próximo da vitória. E a vitória vindo, a confiança vem, a torcida vem junto, a torcida vê que o nosso espírito de luta mudou, que a nossa intensidade mudou, que a nossa entrega mudou. Eu acho que parte muito mais de dentro de campo para fora. Lógico que o torcedor fora de campo faz as suas festas, a gente precisa do nosso torcedor sempre, com eles é muito mais fácil, ali a gente conseguir o nosso objetivo, mas no momento que a gente se encontra hoje, a gente primeiro precisa demonstrar dentro de campo alguma mudança para poder trazer o nosso torcedor de volta. Boa tarde, Pikachu. Ingrid Machado, canal da Guigui. Você falou numa das perguntas que não é uma situação desesperadora, de fato, não é. Porém, o Campeonato Brasileiro, às vezes, também é muito traiçoeiro, né? O Fortaleza viveu fases muito difíceis, por exemplo, em 2022. Você não estava aqui mais no momento, mas viu a retomada do time naquela... Até o primeiro turno, tá? Não, no segundo turno, né? E que sentiu muito a sua falta, inclusive, mas que conseguiu dar a volta por cima. Foi um momento muito difícil e, às vezes, tem um imã, a zona de rebaixamento, que deixa o torcedor também com o pé atrás, com alguma desconfiança. A gente ouviu esse discurso de muitas pessoas do clube em relação a trabalhar para mudar. E viu o Vojvoda tentar várias coisas, mudar um pouco a formação, mudar um pouco os 11 iniciais, várias vezes para tentar encaixar um novo tipo de jogo e não conseguiu. No que se apegar, Pikachu, para que nesse segundo semestre, de fato, seja diferente. Fortaleza já tem 6 derrotas no Campeonato Brasileiro, algo que é ruim, principalmente levando em consideração o histórico do próprio Fortaleza de ser muito forte em casa, como você falou, por exemplo. No que se apegar, Pikachu, para que nesse segundo semestre, após esse descanso, essa pausa para descansar, botar a cabeça no lugar, que o Fortaleza, de fato, volte a ser aquele Fortaleza que o torcedor se acostumou a ver? Olha, a gente tem que se apegar no que o nosso treinador passa para a gente, né? Eu acho que o cara que mais acredita no nosso elenco, no nosso clube todo, é ele, né? Ele já teve a oportunidade de sair várias vezes, né? Ao longo dessa trajetória toda. E lógico que a cobrança em cima dele é muito grande, a cobrança em cima de nós jogadores é muito grande pelos resultados, né? E ele já demonstrou que pode fazer algo diferente para mudar esse cenário, coisa que ele já fez no passado, né? A gente tenta se apegar no passado, porque a gente viu que algumas situações parecidas como essa a gente conseguiu reverter. Espero que a gente possa reverter. Não é um coisa de bolo, né? A receita de bolo, né? Que tudo é perfeito e vai sair daquele jeito. Futebol tem as suas variações, né? Tem muita coisa que pode mudar de um dia para o outro, né? Sai os jogadores,
acredito que vai chegar jogadores para nos ajudar. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que possa ter essa mudança, né? Mas parte muito mais de nós que vai entrar dentro de campo, que entra dentro de campo, porque o treinador planeja a partida, estuda o adversário, assim como a gente, e a gente tem que fazer o nosso melhor dentro de campo, não deixar que as coisas ruins atrapalhem principalmente o nosso rendimento, que as cobranças não possam afetar o nosso rendimento dentro de campo, e sim a gente tem que demonstrar dentro de campo que a gente pode mudar esse cenário correndo, vencendo, se esforçando ao máximo. Eu acredito que é o que o torcedor pensa, né? Que a gente pode perder jogos, porque vamos jogar contra 11 adversários, e se o adversário for melhor que a gente tem que bater palma, mas o que não pode faltar é entrega, não pode faltar raça, atitude, coisa que realmente, em alguns jogos, a gente deixou muito a desejar esse aspecto. Então, a cobrança, além de fora, aqui dentro também há uma cobrança muito grande para a gente voltar a ser forte, para a gente voltar a ter essa intensidade que eu falei anteriormente, né? Principalmente no começo de jogo, quando a gente sempre falava, pressiona o adversário, pressiona que a gente vai fazer um gol e as coisas ficam mais tranquilas. Então, além do treinador, além da diretoria, eu acho que nós jogadores, temos que assumir nossa responsabilidade, colocar a cara a tapa em alguns momentos, quando as coisas não vão bem, e mudar esse cenário o mais rápido possível. Parece clichê, mas só muda com o trabalho. E a gente trabalha bem. A semana contra o Santos, a gente teve 10 dias, eu acho, do jogo para o Santos. A gente fez um excelente trabalho aqui. Tudo que a gente planejou que o Santos viria, e veio. Só que acabou que durante o jogo a gente teve algumas oportunidades. Na primeira bola que o Santos passou na nossa intermediária, 1-0. E no momento que a gente está, né, sair 1-0 atrás é muito complicado, porque tem que remar, tem que se expor ainda mais dentro de campo, e acaba que você dá mais contra-ataque para o adversário, e você chega lá na frente, você chuta, bate na trave, você chuta, o goleiro defende. São coisas do futebol, né? Mas a gente tem que levantar a cabeça, acreditar no que a gente vem fazendo. Eu acredito muito nisso, que se você faz as coisas boas, uma hora a recompensa vem. Então, eu acredito muito nisso. Se a gente está fazendo as coisas da maneira que tem que fazer, uma hora o resultado positivo vai chegar. Espero que possa chegar o mais rápido possível. A gente tem essa preparação de 2 jogos aí em seguida, né? Contra a Bahia e o Clássico, que são 2 jogos grandes. E nada melhor que vencer esses jogos para a gente retomar nossa confiança e voltar as coisas boas para dentro do PC. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN, TV O Povo, Rádio Povo CBN Cariri e o YouTube Esporte O Povo. Ô, Pikachu, olhando aqui os seus números, você, claro, está no futebol há bastante tempo. Foram 10 anos no Paysandu. Na base em 2006, não foi isso? Começou em 2006, com 13 anos. Isso. Com 13 anos. 2005, e foi até 2015. Isso. De 2016 a 2020, Vasco da Gama. Isso. 5 anos. E você veio para cá em 2021 e está no Fortaleza até agora, 2025, também 5 anos. Claro, teve a saída para o futebol japonês. 4,5, vai. 33 anos completado agora esse mês, né? Sim. 33 anos. Idade de Cristo, né? Parabéns. Com 33 anos, vou colocar o time do Japão, mas são só 4 clubes na sua carreira como jogador, já são 21 anos como jogador, base e profissional. Você não é um jogador de rodar muito o clube, não. Você gosta de ficar bastante nas equipes que você passa. E no Fortaleza já tem 265 jogos, 265 e 61 gols marcados. Dos artilheiros do Fortaleza na história, você deve conhecer 3. Geraldino Saravá, por sinal, mora em Juazeiro do Norte, é o artilheiro do Fortaleza. Clodoaldo você conhece, sim, é funcionário do clube, como também o Rinaldo, sim, o Homem-Raio, os 2 são funcionários do clube. Você tem 61 gols. Para atingir, subir mais, vem Marciano, que foi um artilheiro que passou no futebol cearense, é vivo ainda, com 63 gols. Foi um dos maiores artilheiros do futebol cearense, o interplanetário. E o jogador em seguida é Sandro Gaúcho,
E eu acho que o Boeck deve conhecer Sandro Brechard. Ele foi o maior artilheiro de todos os tempos em um campeonato cearense. Ele tem 66 gols com a camisa tricolor. Eu creio que você vai atingir essa marca. Agora, na primeira pergunta do Eduardo Truvão, você falou em metas. Esse ano você tem 32 jogos. Eu vou fazer outra pergunta. Essa meta, são quantos jogos? Para não ter dúvida nenhuma. Eu tenho que atingir 50 jogos. O contrato já é renovado automaticamente. Porque a informação que eu tenho também, que mesmo você não atingindo a meta, você vai ter o seu contrato renovado. Certo? Pelo profissional que você é, porque no futebol existe o jogador e existe o atleta e o profissional. E todos aqui no Fortaleza, não. O Pikachu, além de ser um jogador, ele é um grande profissional. Aliás, departamento médico, você não sabe nem onde é aqui do Fortaleza. Né? Graças a Deus, não só aqui, mas todos os cantos. Pois é interessante. Você não sabe nem onde é que fica o departamento médico. Você sabe nem quem é os médicos do Fortaleza. Vou lá só para cumprimentar, dar boa tarde. Quantos jogos precisa para atingir a meta? Vamos lá. Vamos tirar esse contrato da gaveta, Pikachu. Acho que é... Não sei, né? Você sabe. Você assinou o contrato? Eu acho que... O ano que eu fiz menos jogos da minha carreira, não sei se você tem esse número. Foi. É? Eu tenho. Hã? No Fortaleza? Não, na carreira. Não, na carreira eu fiz... O ano que eu fiz menos jogos foi 48. 48. O ano que eu fiz menos jogos na carreira foi 48. Eu acredito que se eu tivesse a média aí entre 48 e 50, eu possa bater a meta, né? Mas não sei, tem vários jogos pela frente aí para fazer. Não sei se você falou que eu nunca fui no DM e pretendo nunca ir. Não vai. Vai que, sei lá, futebol pode acontecer de tudo, né? Então tem muitos jogos pela frente. Hoje eu acho que eu tenho 5 jogos. 32. Então, fiquei fora de 5, eu acho. Então, tendo que manter essa meta. Aí, se estiver na média de jogos, aí eu acredito que bata fácil, sabe? Mas não sei o número exato de jogos. Mas esses números aí... Não sei. O Boeck vai falar. Não, eu não sei, eu não lembro. Tem que ler o contrato de novo. Não sei, mas se eu estiver nessa média de jogos que eu tenho mas por temporada... Alta. É uma média alta. alta. 36, você jogou 32. Tá ótimo. Quantos por cento aí tenho? 80? Tá ótimo. Quase 90. Quase 90. Então, se eu manter essa média aí, eu acredito que Vamos falar de números? Vamos aqui. Foram o Campeonato Brasileiro... Vamos falar do brasileiro, porque eu não gosto de falar muito de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Nordeste, não. O Fortaleza, o foco tem que ser o Brasileirão. Concordo. Brasileirão, esses 26 jogos são muito importantes. Tivemos 12 rodadas, certo? Nessas 12 rodadas, ainda restam... O campeonato são 114 pontos. Os 38 jogos. 26 jogos restantes, ainda existe 78 pontos a disputar. Para chegar ao número mágico, que todo mundo quer, que é o 45, tem 10, falta 35, certo? E em 26 jogos. Eu fiz aqui a matemática até fácil. Dos 26 jogos tem que ganhar 10, empatar 5 e pode perder até 11. Então, não precisa nem atingir a marca de 50%. Com 44,87%, Fortaleza termina o Brasileirão com 45%. Daqui para frente. Sim. Porque até agora, o Fortaleza, em 12 jogos, disputou 36, ganhou 10. O aproveitamento é 27,77%. É muito pouco. Sim. Então, tem que ter, a partir de agora, contra o Ceará, um aproveitamento de 44,87% para atingir 35 pontos com 10, 45. 10 vitórias, 5 empates e 11 derrotas em 26 jogos. Como é que você vê essa situação, Pikachu? Eu acredito que dá. Dá para fazer esse número até mais. Não sei quantos jogos exatamente em casa teremos, né, desses 26. Vamos colocar aí a metade, né, 13. 13 aí, se a gente ganhar todos os jogos em casa, já bate essa meta, né? Mas a gente sabe que tem os empates, tem as derrotas que pode acontecer. Mas eu acredito que a gente, para fazer esse número, eu acho que o fator casa faz muita diferença. E a gente precisa voltar a ser forte dentro de casa para conseguir esses números aí exatos, né? Esses números
espero que a gente possa passar e atingir eles o mais rápido possível, para que a gente possa também pensar em competição sul-americana, que é o que o clube vem fazendo nesses últimos anos.